Seja engrandecido, ó Deus, da minha vida. Cante que todo mundo sabe, porque é muito antigo, mas muito bonito. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao 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 Senhor. Digno és de glória, Senhor. Digno és de glória. E louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti. Senhor. Aleluia. Vamos orar com. Ninguém diga que eu lembro o nome. Não, alguém diga o nome. Alessandra. Falhou. Ó Senhor, é com alegria que estamos aqui, Pai, reunidos em Teu nome, Senhor, e certos da Tua presença no meio de nós, Pai. Que a nossa confiança esteja inteiramente em Ti, Senhor, e a nossa esperança. E que na mensagem de hoje, Senhor, seja isso que encontremos, Senhor. Que o nosso coração esteja aberto, receptível a tudo que o Senhor tem para nos ensinar. E que tudo seja para o engrandecimento da Tua glória. Amém. Amém. Irmãos, eu estava sentado, vocês sabem, eu ainda estou me recuperando. E já dizia o poeta popular, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Agora falhou. Não lembrei o nome, não lembrei o nome de Alessandra. Muito bem, irmãos, olhem só. Hoje nós queremos falar sobre a glória do conhecimento de Deus. Quando Jesus, na oração lá de João 17, ele diz que a glória que eu tive contigo aí, antes de tudo, eu passei para eles, para esses que tu me deste. Qual foi a glória que ele passou para os seus discípulos? O conhecimento de Deus, o conhecimento da salvação. Então eu quero falar hoje sobre essa glória do conhecimento de Deus. Nós vamos ler dois textos pequenos aqui.
Um que está em Jeremias, a glória do conhecimento de Deus. O primeiro texto está em Jeremias 9, 23 e 24. Jeremias 9, 23 e 24. Que Deus diz ao seu povo, através do profeta Jeremias: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço a misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, quem pensar que tem algum tipo de glória, está equivocado. A única glória é me conhecer. Aí você tem uma glória interessante. João, como eu disse agora, na sua oração 17, já fiz várias pregações nessa oração de Jesus, aliás, em João 17, e no versículo 3 ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então repare que o conhecimento de Deus é a nossa glória, e essa glória vai até a vida eterna, quando nós conhecemos de fato a Deus e a Jesus, a quem Ele enviou. Então, irmãos, tanto Jesus nos evangelhos, quanto os apóstolos em suas cartas, insistiram em alertar aos irmãos para os falsos mestres com seus falsos ensinos. Isso tem o tempo todo lá no Velho Testamento, Deus alertando o seu povo através dos profetas. Tem Jesus, o profeta dos profetas, e tem os seus apóstolos a quem ele instruiu, para terem cuidado com os falsos profetas, os falsos mestres. Por que isso? Porque quem não tem plena consciência de que é um pecador miserável, imagina que tem condições próprias de se desviar do engano, esquecendo que o próprio Jesus ensinou os seus discípulos a orar, dizendo: Pai, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Lá em Coríntios, Paulo diz que o pecado é nosso mesmo, o pecado é do homem mesmo. Agora, o resistir a esse pecado vem de Deus, é força que vem de Deus. Ou você tem Deus, ou conhece a Deus, ou vai cair em pecado o tempo todo. E isso não é dito para as igrejas. As pregações são só que Deus vai lhe abençoar o tempo todo. Os apóstolos Paulo, eu vejo nas cartas de Paulo uma espécie de desespero dele, tentando ensinar aqueles irmãos, das igrejas às quais ele escreveu. Esses irmãos não sabiam praticamente nada da pregação, tanto que ele insiste tanto para ensinar a esses irmãos. Então os apóstolos Paulo, Pedro, João e também Judas insistem em chamar a atenção dos irmãos e a lhes ensinar, porque sabem que eles não têm condição por si mesmos de resistir aos falsos mestres e de repudiar os seus falsos ensinamentos. Eles se deixavam enganar por falsos ensinamentos. João chama esses falsos mestres de anticristos várias vezes. João chama esses mestres de anticristos e alerta que aqueles que lhe dão ouvidos tornam-se cúmplices das suas más obras. Nem recebam esses camaradas nas suas casas. Na época as pregações eram feitas nas casas, não tinha igreja ainda, só existia templo e sinagogas. Então ele diz isso. Então ele alerta, segundo João, que é um capítulo só, de 7 a 9. Vamos ler rapidinho aqui. Ele diz isso: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Esse pastor é um anticristo, esse mestre que está aí em vocês. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão, para não perderdes o que nós temos feito com esforço. O quê? O ensino verdadeiro que nós temos dado a vocês. Cuidado para vocês não perderem esse ensino verdadeiro por causa desses falsos mestres, desses anticristos dentro da igreja. A igreja está lotada desse tipo de pastor, ainda hoje, sempre e cada vez mais. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus.
O que permanece na doutrina, esse tem assim o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, a doutrina que os apóstolos ensinaram, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Quem está numa igreja com o pastor ensinando coisa boa, bastante bonita, psicologizada, não é crente. Assim como o pastor também não. É um anticristo que está levando todo mundo para o inferno. É isso que acontece na grande maioria das igrejas. Quase totalidade. Judas chegou a mudar a sua carta. Judas chegou a mudar a sua carta, o teor da sua carta. Ele diz que ele pensava em escrever, está aqui no versículo 3, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, a doutrina que nós ensinamos para vocês. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Prestem atenção para esses camaradas que chegaram aí nas casas de vocês. São anticristos, e ele diz mais, já são condenados de antemão. Eles não vão ser condenados porque estão pregando errado, não. Eles pregam errado porque já são condenados. Pedro diz a mesma coisa na sua carta. Então, irmãos, é preciso tomar muito cuidado. Alertando a Timóteo, Paulo lhes diz que Paulo dizia a Timóteo, rejeite os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhes chamam, pois alguns, professando-os, se desviaram da fé. Dentro da igreja, eu conheci um pastor, Paulo conheceu esse pastor junto comigo. Mas eu conheci um pastor que era pastor e era um bom teólogo. Era um bom teólogo. Aí um dia eu estava lá, Paulo estava comigo, e ele fazia psicologia, ele estava cursando psicologia. Aí estava na metade mais ou menos do curso. Aí numa palavra que ele deu à igreja uma hora lá, ele disse, olha irmãos, como vocês sabem, eu estou cursando psicologia, já estou na metade do curso. Então eu já posso resolver a metade do problema de vocês. Quando eu completar o curso, aí eu vou poder resolver completamente os problemas de vocês. Digo, meu Deus do céu. E o homem abandonou a teologia e começou a pregar psicologia. Eu conheço o pastor. Digo, meu Deus do céu. Ele achava que ia resolver o problema dos irmãos com psicologia. Como é que pode uma coisa dessa? E o homem era um bom teólogo, detalhe. Era um bom teólogo. Como é que pode? Aí eu comecei a ver os boletins dele, que ele mandava para mim, só psicologia, a mensagem do boletim, a mensagem de capa. Eu digo, meu Deus do céu. Então é isso aí. É isso aí. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. Todos esses ensinamentos apostólicos visam alertar os irmãos, nós lemos aqui um bocado, contra os falsos mestres e seus ensinos heréticos, com base em pretenso conhecimento, no caso de João lá, conhecimento filosófico, tempo de Paulo, conhecimentos filosóficos, que não passam de bonitos discursos. Hoje nós temos discursos psicologizados, pregações, sofismas, que Paulo chama a atenção lá dos Coríntios, cuidado com os sofismas. Sofisma é uma mentira contada como se fosse verdade, e você engole. Político, advogado, psicólogos são doutores nisso. Pastores são doutores nisso. Empregar uma mentira como se fosse verdade, e todo mundo acredita, né? Tantos ismos que nós engolimos goela abaixo nas igrejas: existencialismo, materialismo, pragmatismo, relativismo, que envolve todos esses outros, e tantas outras ideologias que tomaram conta dos nossos púlpitos, negando a glória de Deus, como Judas diz aqui, negando a glória de Jesus Cristo, e enganando pecadores com esses sofismas e ideologias que não consideram que o pecado é o principal problema do homem. Dizem que Deus nos ama, mas não dizem por que Ele nos ama. Como foi que começou esse amor? Que amor é esse? É porque nós somos dignos de ser amados? Como dão a entender? Não é, mas ninguém diz isso. Dizem que Jesus quer nos salvar, mas não dizem de quê.
nós precisamos ser salvos? Ele quer te salvar. Sim, mas de quê, meu amigo? Salvar de quê? Eu já vi, inclusive, uma vez um homem da televisão aí, um dos importantes da época, ele já morreu. Um camarada falando lá que Jesus é o Salvador, e ele perguntou lá, eu tenho que ser salvo de quê? Ele perguntou, o repórter lá perguntou para o doutor que estava falando lá para ele, eu tenho que ser salvo de quê? Pois é, ele não sabe. O homem estava falando, Jesus, Salvador, salvação. Salvação de quê, meu amigo? Ninguém diz, porque se disser, vai agredir. Salvação do seu pecado. Você é um miserável pecador. Tem que ser dito. Queridos, vemos em toda a Escritura, não há como ter salvação, não há como ter vida eterna, não há como entender amor, esperança, gozo, sem o verdadeiro conhecimento de Deus. E que é Ele quem se dá a conhecer, como Paulo afirma categoricamente no caso dele, que já era um doutor. Paulo era um doutor, dos melhores da época. Ele diz assim, faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, 11 e 12. Ou seja, foi Jesus quem formou o seu apóstolo, não foi a formação que ele tinha acadêmica, não. Porém, precisamos saber que, embora esse conhecimento de Deus seja revelado por Ele mesmo, as dimensões desse conhecimento, já falei disso para vocês em outras ocasiões aqui, nas aulas pelo menos, elas são intelectuais, elas são morais e elas são volitivas. Depende da nossa capacidade de ouvir e aprender alguma coisa, depende da nossa capacidade de discernir o que é bom, o que é ruim, o que é bem, o que é mal, e depende da nossa vontade. O que é que eu vou fazer com base nesse conhecimento? Ou seja, Deus usa o nosso intelecto, o nosso senso moral e a nossa vontade, que é Ele mesmo quem, pela sua graça, nos dá. Aos mais, outros menos. Mas aí já é soberania dele também. Vejamos a dimensão intelectual então. Em sua luta para conduzir o povo de Deus, sem ter conhecimento, eu já disse para vocês nos estudos aqui, coitado de Moisés, eu tenho muita pena daquele homem. Deus o chamou para tirar o seu povo de lá, foi tirar o seu povo, e agora? O homem atravessou o Mar Vermelho, sim, e agora? Eu vou para onde? Deus não estava o tempo todo dizendo, dobra a esquerda, dobra a direita, apressa o passo. Ele não estava dizendo isso, ele ficava quanto tempo ali com todo o povo contra ele esperando uma revelação de Deus, o que é que eu faço agora? Então, houve um momento que ele chegou a dizer, agora, pois, Senhor, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho. Por quê? Para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere, meu Senhor, que essa nação é teu povo. O Senhor me mandou tirar esse povo de lá, agora me diga, como é que eu vou? Como é que eu conduzo esse povo? Para onde eu vou? Me ensina o caminho. Me ensina, ó intelecto, eu tenho que saber. O salmista, lá no Salmo 100, ele diz, sabei que o Senhor é Deus. Ou seja, intelecto, eu tenho que saber, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender. Salmo 103. Irmão, nós não somos robôs. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e embora o pecado tenha corrompido essa imagem e semelhança, ele não a eliminou. Eu já disse para vocês uma coisa que eu acho impressionante. O homem que estava no inferno lá na parábola do rico e Lázaro, o homem estava no inferno e demonstrou amor pelos seus irmãos. Pai Abraão, manda um anjo aí avisar meus irmãos para eles não virem para cá. O cara estava no inferno, já condenado e já no inferno, e demonstrou o amor de Deus nele. O homem não perdeu totalmente a imagem e semelhança de Deus. Mesmo no inferno ele vai louvar Deus lá. O dia que Jesus descer, todo joelho dobrará, toda língua confessará, tu és Senhor. Então, irmãos, Deus, essa imagem e semelhança de Deus não foi apagada, não. Ela foi desmantelada, digamos, pervertida totalmente, digamos assim. A queda foi total, foi. Mas Deus continua levantando o seu povo. E mesmo quem não está nesse seu povo é capaz de fazer uma boa obra, capaz de amar. Até no inferno o homem demonstrou esse amor. Aí é por isso, meus filhos, que Deus usa o nosso intelecto para se revelar a nós, primeiramente chamando-nos ao arrependimento. Irmãos, eu tenho dito essa frase para vocês aqui, é uma frase tremenda. O que é tremenda? Causa temor e faz tremer.
Quem não foi chamado ao arrependimento não é crente. Ele é filho de crente, é membro de igreja, é o que for. Mas se ele não tiver entendido o que é o arrependimento, ele não é salvo. Porque a salvação vem pelo arrependimento. E o arrependimento vem pela palavra do Senhor, pelo chamamento. Foi isso que Jesus mandou seus discípulos pregar. Vão pregar. Vocês já viram tudo que aconteceu aqui, lá no final de Lucas 24. Vocês viram tudo que aconteceu, minha morte, minha ressurreição, tudo. Pois agora vão pregar isso, chamando pecadores ao arrependimento para que sejam perdoados os seus pecados. Quanto a ele mesmo, que estava aqui ainda, ele disse: eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Jesus nunca disse: olha, venham para mim, eu amo vocês, venham para cá, eu amo vocês. É isso que as igrejas fazem. Bando de anticristos, pastores. Deus ama você. Que conversa é essa, meu amigo? Se você imagina que quer ter na sua igreja alguém salvo, chame essas pessoas ao arrependimento. Ah, irmãos, eu sofro tanto, que nem Paulo que eu vejo, que nem os profetas do Velho Testamento. Uma vez justificados, aí sim, com a justiça do justo Jesus, aí Deus passa a restaurar essa moral pervertida, esse intelecto sem discernimento, essa vontade fraca, ele passa a restaurar, e isso é obrigatoriamente através de um discipulado, não é através de pregações bonitas aqui, enchendo a sua bola, não, aumentando sua autoestima, é chamando sempre ao arrependimento, para ir crescendo no conhecimento de Deus, pelo poder do Espírito Santo, para que voltemos a ser santos, semelhantes a Ele, como Ele diz, desde lá da lei. Romanos 8:29, Paulo diz que Ele vai nos santificando, santifica, justifica, e para quê? Para transformar-nos à imagem do Seu Filho, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Efésios 4:3, Paulo diz a mesma coisa, que Deus deu dons de pastores, mestres a uns, para quê? Para que eles ensinem, para que a gente vá se transformando, até nos tornar com a estatura de Jesus. É para o crente que era pecador e foi chamado ao arrependimento para a conversão, agora continua um pecador e tem que ser chamado ao arrependimento para a santificação. É isso que é o papel de um pastor. Portanto, Jesus usa o nosso intelecto. Pastores, mestres são chamados e ungidos por Deus para ensinar esses salvos para irem crescendo no conhecimento de Deus. Essas dimensões, além do intelecto, nós já falamos aqui, são morais. Ou seja, nós sabemos o que é certo e o que é errado. E esse discernimento é aguçado no convertido. Como esse discernimento é aguçado? O escritor aos Hebreus diz, lá em Hebreus 5,14, que é pela prática da palavra que as nossas faculdades vão sendo exercitadas para a gente aprender a discernir não apenas o bem, como também o mal. Pronto. Está aí a fórmula descrita na Bíblia. E por que eu não quero estudar a Bíblia? Para aprender a discernir o bem e o mal. Você vê irmãos na igreja, pessoas que às vezes conversam com a gente e tal, digo, mas meu Deus, o discernimento é zero. É complicado. É mesmo de igreja. É complicado isso. Então a gente tem que prestar muita atenção. Detalhe, às vezes acontecem coisas que são ensinadas aqui, eu estou aqui há 20 anos, como vocês sabem, são ensinadas há 20 anos. E às vezes uma pessoa que está aqui comigo, digamos, há muito tempo, e faz uma pergunta, eu digo, meu Deus, como é que ele faz uma pergunta dessa? Aí eu explico. Mas há situações, olha, eu estou dizendo, não vão deixar de perguntar as coisas para mim, porque eu estou dizendo isso não. Mas eu estou dizendo, às vezes eu digo, mas meu Deus, como é que o irmão me faz uma pergunta dessa? Então, irmãos, é isso, é pela prática da palavra que a gente vai aprendendo, vai exercitando nossas faculdades mais nobres, o nosso discernimento. Discernimento é a capacidade de julgar entre uma coisa e outra. Então, para quê? Para que a gente aprenda a julgar, discernir não apenas o bem, mas também o mal. Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti, Salmo 19, versículo 11. Então, isso aqui eu não posso fazer. A Bíblia me orienta que eu não devo fazer isso. Ou, eu tenho que fazer isso. A Bíblia me diz que eu tenho que fazer. Versículo tal diz isso, 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 isso. É por isso que a gente tem que aprender e decorar vários versículos. Os meninos que eu luto com eles, rapazes, homens já, 25, 26 anos, jovens ainda, e alguns ainda de 14, 15, 16 anos.
De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. Versículo 9 desse mesmo Salmo 119. Eu, de vez em quando no estudo, eu olho aqui, meus filhos, olha aqui, olha aqui, olha aqui. De que maneira vocês podem guardar puro o caminho de vocês? Observando esse caminho, andando nesse caminho segundo a palavra de Deus. De que maneira você pode se desviar de um pecado que está lhe tentando? Guardando a palavra de Deus no seu coração. Muito bem, meus filhos. É isso que nos leva à prática da justiça e do amor, como prova do conhecimento de Deus. Irmão, nós precisamos saber dessas coisas, conscientes, inclusive, que essa dimensão do conhecimento, como eu estou dizendo aqui, do discernimento, não alcança ímpios. Ímpios têm um grande discernimento para ganhar dinheiro, para fazer negócio, para ganhar dinheiro, para enganar os outros, para ele se dar bem. Isso aí ele tem um discernimento muito aguçado. Mas conhecimento para julgar entre o bem e o mal, um ímpio não tem isso. O mal para ele é bem, desde que ele ganhe dinheiro. Então, meus filhos, olha só. Esses ímpios negam a glória de Deus. Estão lembrados lá em Romanos capítulo 1 logo, né? Porque negaram a glória de Deus. Deus os entregou a paixões infames, a tudo. Tudo quanto não presta. Mas eles se dão bem. Eles se dão bem. Jesus mesmo diz que o ímpio nesse mundo pervertido leva vantagem sobre nós. Ele está no habitat natural dele. Então, irmãos, as dimensões desse conhecimento, além dessa que nós já vimos aqui, intelectuais e morais, rapidamente, tem as volitivas, depende da nossa vontade. Nós é que temos que decidir. Devemos desenvolver esse conhecimento por vontade própria. Ora, prestem bem atenção, irmãos. Paulo ensina em Filipenses 2:12 e 13. Desenvolvei a vossa salvação. Ele diz assim, olha, vocês eram obedientes aí na minha presença. Agora, muito mais na minha ausência, quer dizer, quando eu estava aí, eu estava chegando junto de vocês o tempo todo. E vocês eram obedientes. Agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Isso é sinônimo de continuem obedecendo. Ele não disse, quando eu estava aí, vocês obedeciam. Agora, na minha ausência, desenvolver a vossa salvação, ou seja, continuem crescendo no conhecimento de Deus e obediência com base nesse conhecimento. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor diante de Deus, sabendo, no entanto, que é Ele mesmo, quem bota em vocês tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Então, quando eu guardo no coração a sua palavra, eu sei qual é a sua boa vontade. Quando eu ando no meu caminho segundo a palavra de Deus, eu já sei qual é o caminho certo a andar. Então, irmão, nós precisamos saber dessas coisas. Nós precisamos saber dessas coisas. Essa dimensão volitiva, é aí que entra a responsabilidade do salvo. Ele é salvo, quem salva é Deus. É Deus quem coloca nele, inclusive, a vontade de Deus. Mas quem tem que desenvolver isso é Ele. É o pecador convertido, é ele. Por exemplo, eu já falei isso aqui outras vezes para vocês. Muitos irmãos que não vêm à igreja para a escola bíblica dominical, para o estudo bíblico 2 vezes por semana e para o culto no domingo à noite, não vêm porque não querem. Eles não vêm fazendo uso da sua vontade, da sua volição. Ele está em casa vendo o jogo do Botafogo perder de 6-1, não sei para quem, mas ele não vem. Os botafoguenses que estão aqui. Mas ele não vem porque ele não quer. Ele resolveu assistir a derrota do Botafogo e não vir para a igreja. Ele resolveu ir para a praia jogar frescobol domingo de manhã, ao invés de vir para a escola dominical. Ele resolveu ficar em casa segunda e quinta-feira, no dia de estudo bíblico, porque tinha uma novela para assistir. Ele fez uso da vontade dele, ninguém o obrigou. Quem não vem porque não pode, aí não vem porque não pode, está viajando, está doente, está de plantão, está no trabalho, ou sei lá o quê. Mas nem o cansaço é motivo para deixar de vir. Nem o cansaço é motivo para deixar de vir. Porque quando ele resolve vir, é revigorado, na hora que vem para a igreja para o estudo bíblico. Eu dou testemunho disso. Quantas vezes eu saí do Banco do Brasil, 7 e pouco da noite, e ligava para a Margarete no meio do caminho, bem, se apronte que eu estou chegando aí para a gente ir para a igreja. Estou com uma dor de cabeça danada, desça aí com paracetamol, sei lá o que aí. Oh, você está com dor de cabeça, vamos ficar em casa. Digo, vamos não, vamos para o estudo.
Aí tomava o paracetamol, se era o paracetamol ou não era, mas passava dor de cabeça e eu ficava muito bem, obrigado, no estudo, sem dar um cochilozinho sequer. Porque eu tinha interesse naquilo que estava sendo ensinado. Então, irmãos, prestem atenção. Se realmente somos salvos, sabemos que precisamos nos aprofundar no conhecimento de Deus. Mas aqueles que não estão interessados nisso, não, porque não querem. É a vontade deles. Eles estão fazendo uso da sua vontade, negligenciando o conhecimento da glória de Deus. Deus dele é um deusinho qualquer, não faz diferença nenhuma eu prosseguir, crescer no conhecimento desse Deus. Esse Deus é o Deus que as igrejas ensinam aí, que me abençoa. Está resolvida a parada. O conhecimento de Deus é fruto da regeneração, da iluminação do Espírito Santo. E nós só podemos conhecer a Deus como nosso Deus, porque antes Ele nos conhece como seus filhos, para louvor da sua glória. Está escrito lá em 1 João 4,40. Nisto consiste o amor de Deus, não que em nós o tenhamos amado, mas que Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho como propiciação para os nossos pecados. Lá em 1 João 4,19, ele ensinando isso que Jesus ensinou para eles, ele disse aos irmãos lá: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. João aprendeu com Jesus, ó. João aprendeu com Jesus, né? Nós o amamos porque ele o amou primeiro. Não foste vós que escolhestes a mim, fui eu que vos escolhi a vós. Jesus diz isso a eles. Então, meus filhos, nós precisamos saber destas coisas. Nós precisamos, o próprio Jesus diz lá em João 10,14, que ele conhece as suas ovelhas e que elas o conhecem. Eu já disse para vocês, isso é um versículo tão bacana, é tão bacana. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço, aliás, e elas me seguem. Mas que versículo bacana! Pois é, pois esse versículo bacana está dizendo que se você está ouvindo pregação, que não é o ensino, como se diz, verdadeiro do que a palavra está dizendo, você não é ovelha de Cristo. É isso que esse versículo está dizendo. Eu sou o bom pastor conhece as suas ovelhas. Elas ouvem a minha voz e eu as conheço. As ovelhas conhecem o bom pastor, elas ouvem a voz e o seguem, e eu as conheço. Pois é, esse pastor que você está seguindo, essa igreja que você faz parte dela, o ensinamento é o ensinamento de Jesus, com integridade? Não, pois você não é ovelha. E o pastor é um anticristo. É isso que esse versículo quer dizer. Um versículo tão bonito. Sou bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Elas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Que coisa bacana. Ah, é? Vai interpretar direitinho o que é que está dizendo isso aí. Para isso que tem pastor, para interpretar essas coisas e ensinar para a gente. Então, olhem bem, queridos. Em 2 Timóteo 2,19, Paulo ensina de novo, porque aprendeu com o Senhor. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. E os que lhe pertencem sabem disso. Glorificam o seu nome. E lutam para crescer no conhecimento desse nome. Porque é aí que está a glória de Deus. A vida eterna é essa, meu Pai, que te conheçam a Ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem Tu enviaste. Aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer o Senhor Deus. Aí um crente que pensa que é crente, não tem interesse nenhum nesse conhecimento. Obviamente tem coisa errada aí. Obviamente tem coisa errada aí. Então, meus irmãos queridos, porque Deus nos conhece primeiro, desde antes da fundação do mundo, como Efésios diz lá em Efésios 1,4, que Ele nos conhece, nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Ele se revela a nós desse modo, fazendo uso das nossas capacidades que Ele mesmo nos dá. É Ele quem põe em vós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Por isso, para que conheçamos aquele que nos conheceu primeiro, precisamos usar com toda diligência o nosso intelecto, e o homem lá em Hebreu diz que é pela prática da palavra que a gente exercita esse intelecto. Nós devemos usar com diligência o senso moral que nós temos. Espera aí, tem coisa errada aqui nesse negócio. Ou, esse negócio aqui está certo e eu não estou fazendo. Eu preciso saber disso. E a nossa vontade, eu tenho que fazer. Ou, eu não posso fazer.
Vocês sabem, muitos dos que estão aqui me ouvindo já conversaram comigo lá dentro. E não sei o que eu digo, mas olha o que é que está escrito aqui. Está? Sim, pastor, mas não tem mais. Não tem mais. O que está escrito aqui é objetivo. O mais seu aí já entra no aspecto subjetivo. Sim, pastor, mas eu acho que isso, o que você acha, não interessa. O que eu estou lhe dizendo é coisa objetiva, palavra de Deus. E você está respondendo com a sua subjetividade. O que é que você quer? O que é que você acha? Você quer um Deus que lhe abençoe do jeito que você está. Não pode. Mas, já houve ocasião de dizer, sai daqui, estamos perdendo tempo com essa conversa aqui. Vários casos já aconteceu de eu fazer isso. Eu insisti, peraí, minha amiga, meu amigo, não tem mais, isso aqui é palavra de Deus objetiva. Sim, pastor, mas digo, fala o seguinte, sai daqui, deixa eu continuar no meu estudo aqui, que você está atrapalhando. E não é falta de amor, não. Para ver se a pessoa se toca. Já aconteceu de pessoas se tocarem e outras que não se tocaram e deram com os burros na água. Agora, há pouco tempo, tivemos mais um casal separado na nossa igreja. Vocês não sabem como eu só falto morrer quando acontece um negócio desse. Agora, anteontem. Então, irmão, nós temos que fazer uso dessas capacidades que Deus nos deu, nosso intelecto, nosso senso moral e nossa volição, nossa vontade, nós sabemos o que é. Para que conheçamos aquele que nos escolheu primeiro, precisamos usar toda a nossa diligência, o nosso intelecto, o nosso senso moral, a nossa vontade, para o estudo diligente da sua palavra, uma vez que fomos criados à sua imagem e semelhança, e regenerados para o louvor da sua glória. Temos que ouvir do Senhor dizer, bem está, servo bom e fiel, entra na glória do meu Pai que está preparado desde a eternidade. Nós temos que ter certeza que vamos ouvir isso dele. Quanto mais profundo for o nosso conhecimento de Deus, mais nossa imagem vai sendo restaurada e como resultado, somos cada vez mais capacitados a fazer a sua vontade, testemunhando ao mundo a sua glória. Exatamente pela nossa vida, fazendo a vontade de Deus. Ainda que o mundo seja contra nós, e como foi contra os profetas de Deus no Velho Testamento, como foi contra o Senhor Jesus e o mataram. Pois é, mas aquele que mandou matá-lo disse, esse homem é justo. Esse homem é justo. Pois ele glorificou a Deus nesse momento. Esse homem é justo, eu não vejo nele pecado nenhum. Seu doutor Pilatos glorificou a Deus nesse momento que ele mandou matar Jesus, ele glorificou a Deus. Esse homem é justo, não vejo nele pecado nenhum. Pois é, o mundo, ainda que nos tire do emprego, bota esse cara para fora que ele está criando problema para a gente aqui. Ele é muito certinho para nós aqui. Pois é, acabou de glorificar a Deus, ele é muito certinho, não dá para trabalhar com a gente não, demite esse cara. Mas você não vai entrar na esculhambação da empresa lá. Testemunhando a glória de Deus. Vai haver momento, Deus vai providenciar a sua vida, mas vai haver momento que esse que demite vai dizer, olha, fulano estava certo. Atenção, irmãos, o inverso também é verdadeiro. Quanto mais superficial for o nosso conhecimento de Deus, mais nós confundimos a nossa vontade com a vontade de Deus, e mais nós fazemos a nossa própria vontade com a história do mas, pastor, eu acho. Pois é. Mas nós fazemos a nossa vontade, achando que é a vontade de Deus, ainda tem mais essa. Irmãos, eu já falei para vocês aqui em mais de uma ocasião. Houve uma moça, não está mais aqui, mas há muito tempo atrás, que foi pedir oração para mim, porque ela estava namorando um homem casado que tinha 2 filhos, e ela foi pedir para mim, para eu orar, para esse homem deixar a família dele para ficar com ela. Eu digo, você tá brincando com a minha cara, moça. Detalhe, era filha do ex-pastor. Você está zonando com a minha cara, moça. Moça nascida e criada na igreja. Eu fiquei, você tá zonando com... Não, pastor, eu estou pedindo, Deus pode todas as coisas. Deus pode. É mesmo, minha filha. Ela cantava aqui em cima comigo. Eu disse, a partir de hoje você não sobe mais ali. Não vai cantar nada ali. Vá se converter, como diz os pentecostais, vá se converter. Brincadeira um negócio desse. E não veio mais para cá para cima, pois o pai me procurou, pastor, o senhor tirou minha filha do louvor, como eles chamam.
ela pode se desviar. Eu digo, vem cá, meu amigo, você sabe do que está acontecendo com sua filha, não sabe? Sei, mas tenho mais. Digo, tu acha que a tua filha está aqui em cima cantando, ou estando, como se diz aqui na Paraíba, num cabaré, tem alguma diferença? Irmãos, presta atenção, irmãos, a palavra de Deus é objetiva e é a coisa mais radical que pode existir. Essa época de pensar que estão me ofendendo e dizer, pastor Juarez é radical, pois você está certo. Você está me elogiando, não está me ridicularizando, não. Pastor Juarez é muito radical. Tem irmão aqui que veio para essa igreja e alguém disseram para ele, rapaz, tu vai logo para a igreja, pastor Juarez. Essa aí não, vai para outra qualquer, meu irmão, menos para dele. Tudo isso já aconteceu. Tem gente aqui dentro hoje que aconteceu isso. Pois é, mas para a igreja, pastor Juarez logo. João Batista, que é teólogo, estudou comigo. Foi para uma igreja aí, passou não sei quantos tempos para lá, era muito longe. Eu digo, João, ajude o pastor lá, você é um teólogo. Então ajude o pastor, se coloca à disposição dele para ensinar numa classe de escola dominical. Se quiser eu lhe dou os ensinos que eu tenho já prontos aqui, dos profetas, do Velho Testamento, o que for, eu lhe dou tudo direitinho aqui para você. João foi falar com o camarada e disse, não, ensino do pastor João, igreja presbiteriana. Igreja presbiteriana. João foi falar com o cara, que se ele podia dar lá o estudo que eu dava, disse, não, ensino do pastor Juarez aqui na minha igreja, não. Pastor presbiteriano. Então, meus filhos, prestem atenção, prestem atenção. O inverso também é verdadeiro. Quanto mais superficial for o meu conhecimento de Deus, mais facilmente eu sou enganado por essas pregações bonitas, achando que estou fazendo a vontade de Deus, e na verdade eu estou querendo que Deus faça a minha vontade. Eu tenho dito para vocês aqui, pronto, sou criticado por isso, as famosas reuniões de oração. O que é que nós temos ali nas reuniões de oração? Todo mundo querendo que Deus faça a vontade dele. Todos os pedintes da reunião de oração estão apenas querendo que Deus faça a vontade deles. Ninguém está interessado em crescer no conhecimento. Detalhe, nem está interessado em crescer, nem pode crescer no conhecimento, porque ele na verdade não conhece a Deus. Na verdade ele não conhece a Deus. Olha, irmãos, eu vivo dizendo para vocês, em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 6 e 7, eu até anotei uns pedaços aqui, Paulo falando desses tais que estão totalmente pervertidos, pessoas que estão pervertidas dentro da igreja, ele diz, pois entre estes, essas pessoas desse jeito, se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas. Eu já disse para vocês no início, era nas casas que os cultos eram feitos. Os cristãos não iam para a sinagoga, nem iam para o templo, porque eram perseguidos pelos judaizantes. Então, sorrateiramente nas casas, e conseguem cativar, atenção, e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas por várias paixões. Essas paixões é algum tipo de sofrimento, é meu marido, é minha mulher, é meus filhos, é minha sogra, seja lá quem for, é cheio de problema. Pastor, eu vim aqui para o senhor orar por mim. Já disse para vocês, eu ando muito em laboratórios, em clínicas, em hospitais dos cambal. Aí eu estou sempre com o meu livro lendo. Uma vez eu estava com uma Bíblia, um cara olhou de longe, chegou perto de mim. Isso é uma Bíblia? Eu disse, é uma Bíblia. O cara veio perguntar espantado, ele viu o tipo do livro, ele já devia conhecer o livro. Isso é uma Bíblia? Eu digo, é. E o senhor está lendo uma Bíblia? Eu digo, estou lendo uma Bíblia. Eu disse, eu sou crente, como vocês chamam, eu sou evangélico, eu estou lendo a Bíblia. Mas o senhor, eu digo, eu sou pastor. Ah, o senhor é pastor? Pastor, ore pela minha família. Pastor, rapaz, isso é invariável. Falei domingo passado, estou falando de novo. Pastor, ore pela minha família está assim, 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 assim. A minha filha está separando do marido, a minha mulher quer me deixar, ou sei lá o que. Ou então meu marido vive com outra. Olha, isso é invariável. Eles querem oração. Às vezes, quando é uma pessoa que até puxa mais conversa comigo, eu chego a dizer, olha, eu não sou pai de santo. Eu não resolvo problemas assim desse jeito, não. Eu não sou pai de santo, não. Se você quiser ir para a minha igreja, eu vou lhe ensinar como é que você vai resolver esse negócio aí. Não é assim, não. Não é com oração coisa nenhuma, não. Certo? Então, irmãos, isso é preocupante. O papel da igreja, a situação da igreja é preocupante. Essas reuniões de oração são cheias. Eu fui em muitas reuniões dessas. Fui uma que se reúne aqui no laboratório de uma doutora, num consultório de uma doutora, depois que ela atende todos os clientes, chega gente lá, fica entupido de gente para se reunir. E ela pediu para eu levar uma palavra. Quando eu cheguei lá, que vi a presepada, digo, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui?
Todo mundo ali querendo oração para se dar bem em algum tipo de problema. Só mulher, detalhe. Raramente é um homem. Só mulher. Tá na Bíblia. Esses camaradas aí, com vida totalmente pervertida, que não dão a glória de Deus coisa nenhuma, conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de paixões, pecados conduzidos por várias paixões. Detalhe, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Irmãos, isso está escrito na Bíblia. E isso é verdade absoluta. Não, pastor, está escrito aí, mas eu acho. Eu não quero saber o que você acha, meu amigo. Eu estou dizendo o que está escrito na Bíblia. Não, mas eu acho que a minha mulher não é assim não. Claro que é. Ela não está indo nessa reunião de oração desse mesmo jeito, com essa mesma intenção, para Deus resolver o problema dela? Qual é o conhecimento que ela tem de Deus? Nenhum. Irmãos, precisamos ter muito cuidado. Como santos de Deus, busquemos crescer cada vez mais no pleno conhecimento de Deus, porque é nisso que está a nossa glória, em conhecer a glória de Deus. Desde agora neste mundo até a vida eterna, quando Jesus dirá: vinde benditos do meu Pai, entrai na glória que está preparada desde a eternidade para vocês, a glória do meu Pai. Oh, que coisa linda, irmãos. É nisso que está a nossa glória, a vida eterna, em conhecer a glória de Deus, e não a nossa glória, pastor famoso. Pastor famoso, a igreja cresce aos borbolhões, parece até um dilúvio de crescimento de gente na igreja desse pastor. Aumenta o prédio, aumenta de estacionamento, aumenta tudo. Muito provavelmente não tem nenhum crente ali dentro, nem o pastor. Tanto que a palavra dele é agradável para pecadores. Se a palavra dele é agradável para pecadores, não é a palavra de Deus. Ou está travestida de psicologia, de tudo quanto é ismo que nós vimos aqui. Onde já se viu a palavra de Deus agradar a pecadores? Onde? Que Bíblia é que tem dizendo isso? Por isso, meus queridos, como santos de Deus, repito, busquemos cada vez mais procurar crescer no conhecimento de Deus, porque é nisso que está a nossa glória. Como diz o profeta Jeremias, que nós lemos no início, não trabalhamos o texto dele, foi só para dizer o que é que interessa a gente. Aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor. Jeremias 9, 24. Como diz o Senhor Jesus, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, 3, os versículos que nós lemos no início. Irmãos, que Deus nos abençoe com a compreensão e obediência da sua palavra, a fim de que vivamos para louvor da sua glória desde agora, desde aqui neste mundo, até o dia em que Ele nos vier buscar, exatamente para louvor da sua glória. Amém.